Ô, gente, nos primeiros anos de vida, a criança, ela, digamos assim, ela é mais receptiva a novos desafios, é isso? Nesta fase, é preciso proporcionar atividades que testem as necessidades, as potencialidades da garotada? Para tanto, é importante inserir, tudo perguntas, né? Interessantes. É importante colocar a criança num ambiente, esse ambiente estimulando a criança a várias possibilidades. É nesse período do ano que se torna mais fácil o aprendizado de outras línguas. É isso. Sobre esse tema tão interessante, a educação bilíngue, ela está aqui conosco, a Tamires Cruz, saber dela, até que ponto isso pode ser benéfico, há benefícios ou há também prejuízos? Essa proposta educativa, ela é positiva? A nossa professora Tamires, seja bem-vinda. Tudo bem, Tamires? Como é que vai? Vamos entender, querida. A língua, a gente indiscutivelmente sabe o quanto ela é importante. Agora, para a criança, vamos mapear bem quais são os benefícios para a criança que frequenta uma escola bilíngue. Primeiro, eu quero agradecer por esse espaço que vocês concederam aqui. Obrigado. E, antes disso, falar um pouco sobre o que seria realmente educação bilíngue, porque existe muita confusão em relação ao que se entende por educação bilíngue. Indo para o ponto principal, no caso, a educação bilíngue, ela acontece quando a criança, dentro da escola que ela frequenta todos os dias, ela tem contato com o inglês todos os dias, da mesma forma que ela tem contato com o português. Na mesma proporção? Não necessariamente na mesma proporção, mas todos os dias. Entendi. E outro detalhe importante, não são aulas de inglês que a criança tem, nos moldes convencionais que a gente entende, de aprender vocabulário, gramática, etc. A criança tem aulas em inglês, que é um diferencial importante. Tá vendo? Eu não entendia. Você acabou de me esclarecer. Sabe o que eu pensava? O que eu acredito a maioria também pensa? Num determinado momento, agora parou, agora vamos ter a aula de inglês, a aula de francês, sei lá, espanhol, que escolher. Então, está inserido no contexto da aula. Exatamente. É a criança ter aulas de matemática em inglês, de ciências em inglês, de educação física em inglês. Enfim, é usar o inglês como um meio de trazer instrução para a criança, um meio além do português, e não colocar como um fim, que é o que normalmente se faz quando a criança ou qualquer pessoa faz um curso de inglês mais convencional. Perfeito, Tamires. Então, isso definido, vamos dividir bem. Sim. Eu quero saber de você se há os benefícios, eu acho que são óbvios, mas se há também algum efeito danoso, se há malefícios com relação a isso, prejuízos. Vamos aos benefícios. Quais são especificamente, Tamires? Pronto. Os benefícios são inúmeros, mas alguns que eu poderia trazer. Essa questão que a criança ela tem um cérebro muito plástico, aí seria realmente o momento mais adequado para ela começar a aprender, para ela começar a ter acesso ao idioma, porque ela tem mais facilidade, neurologicamente falando, o cérebro está mais aberto para esse tipo de aprendizado. Existe também uma vantagem comportamental, porque a criança, ela normalmente tem menos vergonha de errar na frente das pessoas, ela não se importa, normalmente ela não se importa em cometer erros, em se corrigir, o que quando a gente vai começar a aprender um idioma já adolescente, já adulto, a gente tem mais essas prevenções, né? Verdade. E que atrapalham um pouco o nosso processo de aprendizagem. Até um pouco de timidez, eu diria. Sim, né? sim. E a criança, ela já não tem tanto isso ajuda muito. E isso pode ajudar também nas suas capacidades cognitivas, de melhorar a sua capacidade de pensamento divergente. É mais rápido para ela conseguir mudar essa chave quando ela está usando o português ou o inglês, para ela mudar essa chave. Ela pode melhorar as suas habilidades sociais autoestima, também. Talvez, Sim. Tamires, seria correto imaginar que a criança, ao ter também o domínio, ela se sinta mais segura e, consequentemente, eleve a sua autoestima, seria isso? Sim, com certeza. Melhoras de autoestima, melhoras também no sentido de tolerância de diversidades de cultura. Exato. Porque o idioma ele vai muito além de ser um sistema de palavras, um sistema de códigos, né, que traz ali
um uso que a gente poderia fazer seguindo regras gramaticais e de sintaxe. É muito mais do que isso, porque o idioma também traz uma carga cultural, né, de um modo de pensar e de sentir de um povo que usa aquele idioma. Então, os benefícios, né, são inúmeros. Agora, vamos então para a possibilidade de algum problema que haja com relação, para a gente fechar, à educação bilíngue. Pronto, então partindo para as desvantagens. Essas desvantagens eu trago na forma de perguntas. O que se poderia verificar? A escola que está oferecendo esse tipo de educação, ela tem uma estrutura que realmente dá suporte a essa forma de educação, como deve ser, qual é a metodologia que essa escola aplica, como é o sistema pedagógico dessa escola, qual é o projeto pedagógico dessa escola. Um outro ponto que é preciso verificar. O inglês, ele realmente está presente diariamente no dia a dia dessa criança na escola, mas de tal forma que não crie dificuldades no sentido de identidade que a criança tem com a sua cultura materna, no sentido assim de não criar dificuldades em a criança se identificar com as suas raízes de criança brasileira. Um outro ponto também. Os profissionais contratados por essa escola são realmente qualificados para oferecer esse tipo de educação à criança, porque para dar aula no sistema de educação bilíngue é necessário um treinamento especial, que não basta ser professor de inglês para estar apto ou apta a dar aula no sistema de educação bilíngue. E o último ponto que eu traria: esse sistema educacional, ele respeita e traz como norte os 4 pilares da educação para o século XXI, trazidos pela Unesco, né? Que é o aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Aí são 4 perguntas que eu traria assim, para resumir um pouco. E aí, caso a resposta para uma dessas perguntas seja não, aí os problemas começam a aparecer. Mas com essas premissas básicas atendidas, Excelente, Thaís. A criança só tem a ganhar. Excelente. E só assim, uma vivência, uma experiência própria. Eu tenho uma filha e eu sonhei colocá-la numa escola, mas teve a questão que o nosso telespectador em casa deve imaginar: custo. É muito alto, é muito elevado. Eu não consegui. Talvez futuramente eu possa. Mas foi muito bom, foi um esclarecimento muito legal. Importante entender, né? E responder a todas essas perguntas que você nos colocou. Professora Tamires, muito obrigado pela informação, pela contribuição. Um ótimo dia para você. Para você também. Muito obrigada. Obrigado. Muito legal, muito legal. Aprendi muito bem. Tinha uma outra ideia, mas agora entendi exatamente como é essa educação bilíngue. São 7h31.